Iniciamos mais um podcast direto de Gramado, no segundo dia do Gramado Summit. Ontem aconteceu a abertura do Gramado Summit com o Rafael Cortez, o Marcos Rossi, que anunciou já o próximo Gramado Summit, que será em junho. Teremos um Gramado Summit já no inverno. Então, aproveitando a melhor estação de Gramado, pois a serra fica linda durante o inverno. E anunciou também uma grande novidade: o Summit de Punta del Este em setembro. Marcos, com a sua sabedoria, colocou um tema que esse colunista vem debatendo há muito tempo. O Rio Grande precisa sentar para conversar. O Rio Grande precisa deixar de ficar com as coisas escondidas e cada um poder falar e chegar numa organização melhor, num clima bem melhor. Marquinhos, que é uma figura que eu adoro, conheci, e filho de uma mulher maravilhosa chamada Marta, que fez essa cidade acontecer, né? A Marta Rossi realmente é uma... Se alguém merece uma estátua em Gramado, chama-se Marta Rossi, né? E o Marquinhos é um cara humilde, é um cara que persegue as coisas com perseverança, sempre disposto ao diálogo, sempre, se ele não pode falar contigo naquele momento, ele te retorna. Enfim, é um empresário que está à frente desse ranço gaúcho, desse ranço de mercado. Mas, graças a Deus que tem um Marcos Rossi, né? Depois nós tivemos o governador Eduardo Leite, né? Que fez um discurso comum, né? Até, sob o ponto de vista meu, demonstrando um pouco de desconhecimento do que é o Gramado Summit, né? Com a memória muito mais voltada por aquilo que ele investiu do que naquilo que ele não investiu, do outro evento que aconteceu há pouco tempo atrás. E aí tivemos algumas palestras que rolaram no palco principal e algumas outras que rolaram no palco do Rafael Scher, na Escola Scher. Que movimenta esse também, é um gordinho que parece que está parado, mas é impressionante o que passa pela Scher. Quem vai ao Gramado Summit, se não passar pelo stand da Scher, não visitou o Gramado Summit, né? E aí nós tivemos palestras nos dois locais. A grande surpresa dos palestrantes foi o Gilberto Silva, que travou, né? Alguns dizem que ele se assustou com os 2.500 participantes do evento, outros acho que deu um pânico, uma síndrome na hora, mas graças a Deus o público o incentivou e com palmas fez com que ele voltasse ao palco e continuasse a palestra dele. Bom, tivemos os nomes conhecidos nossos: Fábio Bernardi, a Lara Piccola, a Mariana da Rosa, o Luciano Potter, a Mônica Soldado, né? O Otaviano Costa, que acabou encerrando o dia de ontem. Hoje, mais uma jornada grande, mais uma jornada interessante, e me parece que hoje, por ser o segundo dia, parece ser o dia mais intenso, mais de maior movimento, de maior vibração no evento. Bom, dito tudo isso, falei mais que as figuras que estão na minha frente, que serão entrevistadas por mim. Eu costumo não apresentar os meus entrevistados. Eu deixo que eles se apresentem.
Então eu vou começar por quem está na minha frente. Em primeiro lugar, eu já preciso esclarecer que eu não vou chamar de nenê porque eu não consigo. Tem que chamar de pai. Não, sou bem educado, de uma geração que chamava de pai, né? Então, bom, sou filho do nenê, né? O Daniel Zimmermann, com já 35 anos aí no mercado de comunicação, com uma breve passagem de 4 anos aí pelo mercado de informática, onde eu trabalhei numa distribuidora da IBM. Enfim, foi um pequeno hiato na carreira aí de comunicação. Vida inteira tivemos juntos, então, né, tivemos representação, fomos mudando o negócio ao longo do tempo. Alguns anos atrás aí nós, depois de muita discussão sobre os rumos de para onde ia, eu consegui que o pai disse, não, nós vamos para OH e digital, que é o futuro do negócio. E aí desde então aí, há uns 9, 10 anos, a gente vem concentrando nossos esforços na área de OH e digital. Então hoje temos na Armazém de Mídia um portfólio de alguns produtos digitais, onde a gente tem mídia programática, Kawai, enfim, produtos bastante demandados hoje, e uma rede de painéis em penas, painéis de LED, tanto em Porto Alegre quanto no litoral. E fora isso, iniciei no final do ano passado com um grande amigo meu que mora há muitos anos nos Estados Unidos, uma empresa que tem um produto de capitalização, de títulos de capitalização premiado. E aí criamos um produto chamado Clique Amor a Pai, que é um título de capitalização premiada que tem parte dos recursos destinados a Pai Brasil. Então esse breve currículo aí. Maravilha, Daniel, Nenê, muito obrigado por estarem aqui em Gramado, por investirem nessa cobertura. Eu sou o Augusto Rocha, sou um dos sócios da PM Web. A gente tem carinhosamente Guto. Isso mesmo, o Guto. A gente tem além da PM Web o Otto, que é uma empresa de software, né, para loja física, CRM. A gente tem também o Let's Book, que é e-commerce e CRM para hotéis e resorts. E desde o meio da pandemia, na verdade o estalo veio num evento, estava assistindo um cara palestrar, e o cara falou o seguinte: não me diz no que tu acredita, me diz aonde tu aloca o teu dinheiro. Eu me dei conta que eu estava acreditando num monte de coisa e comprando ação de empresa que eu não acreditava só para ganhar dinheiro. Eu pensei, a gente não deve estar aqui só para ganhar dinheiro, né? A gente está aqui para fazer as coisas que a gente acredita. Aí vendi minhas posições lá, mais perdido que ganhei. Então, não me ouça para dica de investimento. Deve ter gente melhor do que eu fazendo isso. Se é que eles ainda estão fazendo isso, né? Porque o mercado baixou, agora eles estão dando outras dicas. Mas aí eu comecei a investir em empresas de comunicação também, que é uma área que eu conheço bastante. Começou como o Share, lá do Rafael, né? Da Juliana, da Cíntia. Depois eu investi em algumas empresas de tecnologia, que é a minha área. O Gabriel, que é uma empresa de segurança lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente teve a alegria de ter uma série de rodadas do SoftBank, Astela, Qualcomm, Globo. Já levantamos mais de 100 milhões de reais lá na Gabriel. Tomara que a gente consiga virar um unicórnio em breve, né? Estamos nesse caminho. A Zelétrica é uma outra empresa que é uma rede de recargas de carro elétrico. Também foi uma investida nossa aqui nesse hotel, onde está sendo gravado esse podcast. Tem também, aqui programado, tem bem próximo aqui no Posto Sim. A gente tem um dos pontos de recarga rápida da nossa, que é a maior rede de recarga rápida também do país. E investi na Gramado Summit
com muita alegria em 2022, depois de frequentar a edição de 18, 19, em 20 aquela maluquice, aí tivemos a primeira edição em 21, logo em seguida, com toda a coragem que o Marcos demonstrou por criar o protocolo viável, enquanto o que existia era apenas medo e anestesia, ele teve a coragem necessária para colocar o evento de pé, reuniu 1.700 pessoas aqui em Gramado naquela situação em 2021, e aí me juntei aos demais investidores aqui da Gramado Summit, que já eram meus clientes, já eram meus amigos, e a gente fez uma edição histórica em 22, trazendo 6 mil pessoas para cá. A equipe do Marcos, então, na época, se eu não me engano, tinham 7 pessoas só, 7 meninas, na época com idade média de 20 anos. Depois, em 23, a gente fez uma edição maior ainda, chegamos em 10 mil pessoas. E nessa edição, ontem, eu confesso que, por ter feito um evento na véspera, né? Fiz um evento lá no parque da NBA com meu amigo Carlos Bush, justamente já nesse contexto que a gente vive, que é a Gramado Summit virando um grande catalisador de iniciativas. Ontem os principais restaurantes de Gramado, bares, todos lotados, recebendo eventos de marcas, patrocinadores, investidores, fundos de investimento, né? Empresas de mídia, todo mundo se encontrando aqui em Gramado, bancos do sistema de cooperativismo, né? Gente do Brasil todo. A gente viu ontem 15 mil pessoas. Sim, Catu e o Sicredi apostaram forte esse ano no evento. Não só esse ano. O Sicredi vem apostando consistentemente, com a adição do Icatu agora, uma demonstração de uma visão de quanto Gramado é esse catalisador, né? Porque todos os demais eventos de inovação pelo mundo, eu pude visitar alguns deles, eles têm a estratégia de atrair empresas para ficar no local. Então vira sempre Austin fez isso. Vira sempre um rouba-monte, sabe? Então, eu quero trazer os caras para cá para ficar aqui. Gramado não tem essa perspectiva. Gramado é o lugar onde as pessoas se encontram e criam memórias para uma vida toda. E aqui a gente realiza isso e quer que as pessoas voltem para suas cidades, empreendam nas suas cidades, gerem dividendos nas suas cidades, mas voltem aqui para se conectar e para discutir um futuro onde todo mundo tem voz. A gente não acredita que o futuro dos negócios, o futuro da nossa sociedade vai ser realizado apenas por quem estudou em algumas 3 ou 4 universidades americanas, recebeu dinheiro de uns 10 ou 15 fundos de investimento e são apenas essas as pessoas que vão ditar o futuro. Não. O futuro vem lá do Acendendo Mentes, em Porto Alegre. Aliás, eu disse ontem, isso é uma coisa bacana que tu está abordando, tu disse ontem, num papo que lá no pavilhão, de que levar eventos para o interior é muito legal, sabe? Oportunizar, tirar algumas coisas de capitais. Austin é interior, né? Exatamente. Lisboa, Lisboa é uma capital não tão grande na Europa, né? Aí o cara ficou bravo dizendo, mas Gramado já tem a sua grandeza, não precisa mais isso. Não, não pode se dizer essas coisas. Então não se leva mais nada para cá. Não. É que acho que a interpretação ela dá margem para muita coisa. Eu não sou de Gramado. Então fui o primeiro sócio da Gramado Summit que não era de Gramado. Mas sou um apaixonado por aqui. Acho que a capacidade de empreendedorismo e principalmente da iniciativa privada, porque Gramado não foi feito por um projeto público-político, né? Gramado foi construído a partir de um projeto de empreendedores. Que colocaram... Olha Cambará, o que está acontecendo. Colocaram o briga política, etc, e não vai para frente, é lindo. Gramado é uma cidade que foi construída por grandes empreendedores. O Rafa e o Felipe Pessim, que são nossos sócios aqui, e a família deles foi responsável pelo Natal Luz ser o que é o Natal Luz, né? Ou melhor, o que foi. Casado com a Praver. O que foi. E antes disso, o vô dele, né? O vô dele trouxe. Praver, né? O vô dele trouxe o chocolate para Gramado. Trouxe. Sabe a história o hotel do vô dele? Claro. Que ele era um vendedor de máquinas. Mas eu acho que vale a pena tu contar. O Jaime Praver, né? Era um vendedor de fitas de máquinas de escrever, né? E muito amigo da Célia Ribeiro. E gostava de Gramado. Ele tinha aqui uma pequena casinha, etc.
quando todo mundo ia para a praia, ele vinha aqui para Gramado. E a Célia disse para ele um dia: Jaime, vai a Bariloche e vê o que os caras estão fazendo para Bariloche com os chocolates. E ele foi e trouxe para Gramado o chocolate, né? Comprando chocolate na época era a fábrica, não é a Lacta, acabou comprando, mas Harrods. Harrods. Isso. Ele comprava o chocolate, ele aí moía, ele não comprava o cacau, né? E deu brilho ao chocolate, os formatos, etc. E a coisa andou. Aí veio a grande visão da Marta em criar Chocofest. E aí Gramado começou a brilhar. Não, é a soma, é isso que eu coloco para ti. A soma dos empreendedores aqui tornaram essa cidade um emblema. O Marcos fez uma comparação maravilhosa ontem. Gramado recebe mais turistas, se a gente analisar, não gramadenses, né? Então turistas, do que o Brasil recebe estrangeiros. Então vem mais de 8 milhões de pessoas por ano aqui e vem menos de 8 milhões de estrangeiros para o Brasil. A gente precisa olhar para Gramado e reconhecer que isso aqui é um case. A gente precisa reconhecer essa possibilidade de nos reunirmos aqui, discutirmos o caminho do futuro, mas discutir todo mundo, sabe, Nenê? E eu acho que essa é a maravilha que a Gramado Summit realiza. Por isso que eu investi aqui. E aí o que eu queria trazer é o seguinte: eu fiquei muito emocionado ontem, porque como eu estava fazendo o evento na terça-feira, eu acabei fugindo da minha obrigação de vir aqui no ensaio. E aí eu fui surpreendido e fiquei realmente emocionado com a abertura, porque o Marcos trouxe Gramado para a abertura. E aí ele trouxe um artista daqui, o Cadorim, que criou um espetáculo para a abertura, de música, de canto, de dança, que é aquilo que nos emociona, porque o que nos emociona é a arte, né? Às vezes para mim é o futebol, mas ultimamente é só arte. E aí, se bem que raiva é uma emoção também, né? Mas vamos voltar para a pauta. O Gramado emocionou as pessoas ontem ao abrir o evento e ditar o tom que esse evento quer passar, que é um palco democrático, e além do palco principal, o palco do Share, nós temos outros 6 palcos: o palco do Sicredi, o palco da Ija, o palco Push, para falar de moda, de uma empresa maravilhosa aqui, que é o Still The Look, nascida no Rio Grande do Sul, que foi comprada pela Magalu, que dita a tendência de moda hoje no Brasil e fora. O palco do Startups, vários outros palcos que acontecem aqui. São mais de 400 palestrantes. A primeira edição da Gramado Summit teve 600 participantes. Essa edição tem 400 palestrantes. São 23 estados diferentes participando, inscritos, com ingressos pagos, porque esse é um evento privado. Então, para financiar essa estrutura, é feita a partir da venda de ingressos e da venda de espaços para as empresas que são expositoras. Quantos expositores tem? Não me faz pergunta que eu não sei de cabeça, né? Nós não tínhamos combinado isso. Não, são mais de 600, 700 empresas diferentes expondo ali, porque nós temos espaços, a gente cria um espaço democrático que vem desde a startup que está no modelo inicial, né, que está no início, até grandes empresas como Icatu, como Sicredi, CRM Bônus, a Magazord, que é uma empresa de tecnologia de Santa Catarina, que acabou de comprar uma empresa lá em Guaporé, de tecnologia também. Eles são lá no interior de Santa Catarina, estão crescendo. É o 3º ano que eles participam e cada ano eles mais do que dobram o espaço que eles têm. Sabe, a Office Time, que é uma empresa de equipamentos para escritório lá de Canoas, veio, fez um stand maravilhoso, espalhou cabines, que é uma coisa que eu acho maravilhosa e necessária agora no escritório, que é a cabine para o cara falar sem barulho, porque a gente se acostumou tanto com o home office, né? Quando volta para o escritório, o cara precisa de silêncio. E tá lá na Gramado Summit, a gente tem, olha, é lindo ver os corredores, é lindo ver a quantidade de tecnologia. Ontem eu gravei um podcast com o Joel, que é o fundador e CEO da Real Wood, que é uma empresa de móveis aqui de Gramado, que está crescendo para o Brasil todo. Hoje ele vai receber, daqui a pouco, lá dentro de um palco paralelo chamado Titanium Partners, que é da
da Fernanda Toqueto, também está vindo aqui, mais uma empresa a investir na Gramado Summit. O criador do Cidade Matarazzo de São Paulo, o cara que investiu 4 bilhões de reais para fazer 30% do projeto, ainda falta 70% do projeto, que construiu um ícone na cidade de São Paulo, vem pela primeira vez ao Rio Grande do Sul para participar da Gramado Summit. Então eu fico muito orgulhoso, né, com tudo isso que está sendo construído, e ressalto o que o Marcos falou. Eu, como investidor, meu papel aqui é de, olha, super coadjuvante, né? Meu nome aparece só no crédito, mas as 12 pessoas da equipe do Marcos... Tem que ir no crédito, não dá. Tomara, né? As 12 pessoas da equipe do Marcos, com uma média de idade de 20 e poucos anos, aqui numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, consegue reunir 15 mil pessoas, né? Fazendo que o que a gente acredita que é provar que dá para tornar o sonho possível. E aí, como diz a música que foi composta para o espetáculo, né? Se chegamos aqui, podemos ir mais além. E agora nós vamos para o Uruguai fazer um evento, e aí vem aquelas coisas maravilhosas do Marcos que eu admiro, que é ele não abriu mão de o evento se chamar Gramado Summit Punta del Este. Então ele vai levar o nome de Gramado para um evento no principal balneário da América Latina, um lugar que reúne pessoas do mundo todo. E o Marcos, com a humildade dele, falou: cara, nós vamos aprender, porque Gramado, dos 8 milhões de turistas que atrai, é todo mundo brasileiro. É um percentual muito pequeno de turista internacional que vem a Gramado, e o turista de Montevidéu é 100% estrangeiro. Então nós vamos lá aprender com eles, e nós vamos levar o pouco que a gente sabe para realizar um evento de inovação e para tirar do papel essa ideia do Mercosul, que na maior parte dos casos só tem no papel, né? Porque a gente tem mais voo para os Estados Unidos e para Lisboa, sim, do que para a América do Sul. E acho que são pouquíssimos eventos de Mercosul, né? Não, e quais são os eventos brasileiros que acontecem fora do Brasil? É muito mais fácil de ver o contrário, né? Rock in Rio, talvez. Rock in Rio, que é emblemático, e talvez seja por isso que o Marcos tem o Rock in Rio como inspiração. Não, o benchmark dele é o filho. O Marcos fala que Gramado Summit tem que ser o filho do Rock in Rio com o Fórum de Davos. Exatamente. Ele é um fã do Roberto Bettino. Teve aqui palestrando com a gente ano passado. Deu um show. E realmente o Rock in Rio é um evento que supera muitos eventos no mundo inteiro. Eu acho que ele não deixa nenhum para trás. Tive a oportunidade de participar numa edição como público. Na última fui a convite de um grande amigo que vendeu a empresa, parte da empresa para o grupo, na Dreamers. E aí fui na experiência dos convidados. E olha, eu acho que só a Copa do Mundo hoje, na experiência do Hospitality, lá consegue oferecer uma estrutura como o Rock in Rio oferece, do ponto de vista de organização e capacidade. Então é nisso que a gente mira, Nenê e Daniel. É conseguir oferecer para as pessoas a melhor experiência possível. Quando a gente toma decisão aqui, a gente foi tomar uma decisão recente aqui, como é que nós vamos gastar esse dinheiro e tal. E aí o Marcos foi peremptório, ele falou o seguinte: nós vamos abrir mão disso, disso e disso, porque eu não vou abrir mão da experiência da pessoa que pagou em 12 vezes o ingresso para entrar no meu evento. Então, quando a gente coloca o nosso participante em primeiro lugar, sem uma agenda paralela de interesse, porque a vantagem de ser um evento privado é isso. Qual que é o nosso objetivo? É fazer com que as pessoas venham aqui e não saiam igual. É isso que está escrito na definição da nossa marca. A gente quer conseguir impactar o mundo positivamente. Por isso que o código de conduta da Gramado Summit sempre é lembrado, né? Nesses 3 dias, a gente vai fazer o mundo que a gente acredita. E isso vai acontecer aqui em Gramado. Teve conosco aqui ontem, no primeiro dia de podcast, a Daniela, que ajudou a criar a marca do Gramado. Sou suspeito para falar da Dani Lazarotto, porque de todas as empresas que eu falei, ela está em todas. Levei ela para todas as empresas. E até nas empresas que eu tenho entrado no conselho agora. Quando eu olho lá, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: liga para Cordão, porque a gente precisa de um trabalho deles aqui. Sou fã da Dani, do Matheus, todo o trabalho da Cordão. É mais uma empresa gaúcha com ambição global.
e que consegue prestar um serviço de qualidade. Isso, Nenê, nas conversas que eu tenho tido no grupo de marketing lá, presidido pela nossa querida Fabiana Londeiro, que é uma grande amiga, também viaja comigo para eventos internacionais, e a gente discute bastante, nós precisamos ter uma reconstrução da nossa autoestima como empresários no Rio Grande do Sul. Ontem a gente teve uma notícia maravilhosa da Cadastra, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, comprando mais uma empresa, a Maestra. A gente tem a Brivia ali nascida em Novo Hamburgo, e a gente tem esses dois grupos que são os maiores grupos de propaganda e comunicação do Rio Grande do Sul hoje, e eles nascem no Rio Grande do Sul com uma ambição global, mas eles permanecem com a matriz no Rio Grande do Sul. E é o que a gente faz lá na PM Web. Eu acordo todo dia de manhã pensando como é que eu posso me permito dizer, fazer isso. E fazer um contraponto contigo de que tu faz o Rio Grande. A Brivia não faz mais o Rio Grande. A Brivia ignora o Rio Grande. Absolutamente. Eu tive uma discussão muito forte com o sócio, estou dizendo isso, inclusive com a assessoria de comunicação da Brivia, que é a Critério, dizendo que o mercado gaúcho não é atendido pela Brivia. Mas assim, em linhas gerais, o que o Guto está falando, meu ponto é a gente conseguir que empresas gaúchas atendam o Brasil inteiro. Não ter aquela necessidade, por melhor que tenha ficado o aeroporto, tá? Com as obras da Fraport. E um abraço para o nosso amigo Rafael Guerra, tá responsável pelo marketing lá. O aeroporto está maravilhoso, mas eu não acredito que a única alternativa que a gente tenha para fazer negócio é pegar voo. E a gente tem que, nós como empresários, a gente tem que ter a confiança de continuar empregando as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, continuar investindo em parcerias com as universidades aqui no Rio Grande do Sul e atendendo clientes do Brasil todo e do mundo todo, que é o que a gente consegue fazer hoje as nossas empresas. Eu vou dizer o seguinte, agora a gente no negócio do Clique Amor, a gente trabalha muito com tráfego pago e com várias vertentes de mídia digital, né? E o Zé, o meu sócio, que está há 24 anos nos Estados Unidos, disse, a gente precisa procurar os melhores parceiros e tal. E eu disse, estão todos aqui no Rio Grande do Sul. Não, a gente tem um histórico, o César Paz, por exemplo. E ele não tinha Não, tá tudo aqui. Hoje a Eixo, lá com a Greta, é uma outra empresa que nos orgulha no evento lá da ARP, a gente viu. Então, eu vejo que a gente tem um espaço... O César recua. O César quase que vai para o caminho errado. Quando ele vendeu para Publicis, né, blá, 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 ele... Não, mas ele fez a independência dele financeira e aí voou. Mas a verdade... Mas hoje, como tu diz, ele pegou o avião e... Mas é que olha só. Mas voltou, tá aí a Eixo fazendo um trabalho bacana para Chu, aproveitando as falhas do mercado. Cara, a experiência da Eixo é uma experiência que tem que ser contada por o mundo inteiro. Concordo? Mas aí que tá. Eu acho que a gente não tem que... O que eu acho que é maravilhoso é a gente conseguir, a partir do Rio Grande do Sul, atender o Brasil e o mundo todo. Essa é a grande maravilha. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não for lá trazer os clientes, se a gente não tiver estruturas em outras regiões. A grande oportunidade que existe é a gente conseguir se inspirar no lado certo dos americanos, que as empresas estão espalhadas, né? Só que a gente tem uma concentração. O PIB do Brasil está todo concentrado em São Paulo. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Mas viu a pesquisa? Só 1% da população fala inglês. Isso é verdade. E espanhol é menos. E aí, cara? Sabe? Isso é terrível. Isso pra mim é oportunidade, né? Eu fico olhando, tem 99% das pessoas que a gente pode ensinar. É verdade. Por que nós vamos se concentrar no problema? Vamos pra oportunidade. A gente tem aqui talentos incríveis, gaúchos espalhados pelo mundo, que impactaram a publicidade, a comunicação, os negócios. Eu tive a oportunidade de ser recebido na Nike, lá em Beaverton, no Oregon, na sede deles, pelo Sérgio, formado em administração pela Unicinos, primeiro funcionário da Nike no Brasil. Uma história maravilhosa, nos recebeu lá. A gente estava num grupo de 50 executivos e é emocionante a gente ver que a gente consegue ter os melhores profissionais do mundo saindo daqui, mas às vezes a gente esquece disso.
E às vezes a gente olha que é só do lado de fora que é bacana. Então, aproveitar aqui teu microfone e a potência que ele tem para a gente como mercado fazer uma reflexão. É óbvio que a gente tem oportunidades para olhar para cá, mas eu vejo que a gente passou por uma transformação. A gente foi protagonista na transformação digital das empresas de tecnologia e marketing. Diz que essa palavra está proibida em Austin. Qual? Transformação. Ah, mas eu não vou a Austin. Eu prefiro vir a Gramado. Soube disso, né? Mas Nenê, acho que meu evento favorito para encontrar brasileiros é a NRF, que é o evento de varejo, em janeiro. Tu fosse com a Fabiana? Eu fui, a gente fez... Mas eles voltaram pé da cara. Eu tive a alegria de fazer um evento nas Nações Unidas, agora em janeiro. Foi muito legal, a primeira vez que a gente faz um evento de varejo brasileiro nas Nações Unidas. E é o maior encontro de tomadores de decisão brasileiros ao mesmo tempo, né? Então, a gente adora evento no Brasil. Eu sou suspeito, adoro também. Mas eu acho que a gente tem que conseguir aplicar as coisas. Não dá pra gente só... E aí tem uma frase que eu gosto de usar, toda vez que eu faço uma apresentação eu falo: vamos fazer a resolução das pendências antes de se atirar nas tendências. Sabe? Não dá pra gente ouvir o cara falar de metaverso e não ter ar-condicionado no nosso universo aqui na loja, sabe? E é muito fácil se encantar e esquecer do dever de casa. Então, o que está sendo aplicado? Tem que parar de comprar essas coisas como verdades absolutas, assim. Mas o pessoal gosta, vende palestra, né? Vende palestra, dá manchete, o cara... O metaverso é uma das maiores bobagens que a gente ouviu nos últimos tempos. Quando tu Second Life de roupinha nova. Foi a continuação do Second Life. Mas o Second Life a gente ainda tinha o benefício da ignorância. É verdade. No metaverso a gente entrou numa agenda criada pelo Zuckerberg, pegou toda a indústria do game, que é uma indústria gigantesca, né? O Marcos trouxe esse dado, né? Eu lembro quando a indústria do game ultrapassou a indústria do cinema. Hoje a indústria do game é maior que a indústria do cinema e da música juntas, né? E aí a gente pegou a indústria do game e disse: não, isso aqui é um metaverso. Calma. Quando tu pega o relatório de receita, eu gosto de olhar os números, tá? Porque nada contra, mas quem vive de release é relações públicas, né? Tu tem que ir pro número. E as empresas de capital aberto, elas publicam seu resultado. Quando tu olha a variação de receita quarter a quarter da Meta, dona do Facebook e do Instagram, enquanto eles estavam naquela doideira do metaverso, ela cai consistentemente quarter versus quarter. Até o dia que alguém dá um chacoalhão, eles demitem 25% das pessoas e aumentam 25% o faturamento. E aí eles entregam o resultado do final do ano passado. E em um dia eles aumentam 200 bilhões de dólares de valor de mercado. Que para quem não sabe o que é 200 bilhões de dólares, eu fui pesquisar porque eu também não sei o que é. 200 bilhões de dólares é o valor de mercado da Shell. E em um dia o Facebook adicionou uma Shell no valor do seu negócio, ao parar de fazer bobagem. Então, jogou 100 bi, né? É claro que quando a gente olha para oportunidades de tecnologia, essas outras coisas, eu acho que tudo isso são grandes oportunidades, sabe? Eu não estou dizendo aqui que isso não vai se transformar em algo grande, porque quem sou eu? Já errei tanto em aposta, eu sempre falo isso. Um dia Zero Hora me perguntou lá: tu acha que o Facebook vai passar o Orkut? E eu jamais vai. Então, assim, não acredito em previsão. Não acredito. Quem vive de previsão é cartomante. Não é profissional de tecnologia. Zorionara. Eu vi que por isso tu fazia as ações também que não davam. Não, cara, eu só perdi. Previsão não funciona. O ponto aqui é o seguinte, ó. Não dá para tu olhar para o futuro e esquecer do presente. Então eu conversei com gente que voltou de evento falando de metaverso e NFT, não sei o que. O cara não tinha e-commerce. Agora ficou 6 meses estudando. Tu não é o Neymar para perder $500 milhões com NFT, tchê. Sabe? Tu tem que dar resultado, tu tem acionista. Mas a gente se encanta. Essas coisas elas são atraentes, né?
E a nossa indústria é muito hábil em contar histórias bonitas, né? É verdade. E agora a gente tem inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu contratei para dar uma palestra num evento lá na NRF a Sucarita Kodali, que para mim é a pessoa número 1 em inteligência de varejo e tecnologia no mundo. Ela é a principal analista da Forrester, que é a principal consultoria. E aí, como eu admiro muito eles, a gente fez um evento lá na Universidade de Colômbia, e aí eu trouxe ela para fazer uma palestra. E ela falou sobre o quanto a inteligência artificial ainda está em estágio inicial. Aí, ao mesmo tempo, alguém perguntou, tá, mas qual que é a tendência do ano que vem? E ela foi muito clara. Nos próximos 10 anos, a tendência é a inteligência artificial. O caminho é esse, mas não está pronto. É a tendência. Não, o caminho é esse. Sim. Tu tem que estar caminhando. Dado Schneider, que é meu colega de podcast lá no Aula Podcast, aproveitar que a audiência toda do Nenê, ouça lá eu, o Rafa e o Dado no Aula Podcast. O Dado fala uma coisa muito bem dita, que é, se você é um profissional e você está ali na minha faixa etária, quase 40 anos, e você não se dedicar a estudar o que está acontecendo com a inteligência artificial, não reclame quando você for demitido e substituído. Porque você está tendo a oportunidade de aprender ao mesmo tempo. Se você não quiser, com toda a sua experiência, seu conhecimento, essas coisas que as novas gerações não têm ainda. Mas se você negar esse processo transformacional, você vai ficar fora do mercado. Mas não é por causa da inteligência artificial. É pela sua preguiça em estudar, em se atualizar. Porque a transformação que vai acontecer é a mesma da internet. Mas ela não está pronta. Lembra por que eu usava a internet no início? 90% era para bobagem. Hoje, se faltar internet... Cara, se faltar internet, não... Para. Não anda o mundo. Para. Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, mas tá pronto? Não tá pronto. Ah, eu não tenho ainda minha estratégia digital funcionando. Vale a pena ir para a inteligência artificial? Não. Vai jogar dinheiro fora. Não, sem dúvida. Acho e esse guarda-reio criado... Acho que a inteligência artificial tem, como se diz, a faca de dois legumes, né? Isso aí. Porque a gente corre um risco aí de... Não é uma questão só de se preparar para trabalhar com ela, né? Tem uma simplificação de... não, ela não vai te substituir, tu vai ter que aprender a trabalhar com ela. É uma meia-verdade, né? Porque nem tudo é adaptável, né? Tem coisas aí, por exemplo, que estão acontecendo já no mercado de direito nos Estados Unidos, que 99% das consultas jurídicas dos Estados Unidos já são respondidas até porque eles têm lá a súmula vinculante, então não tem conversa, não é que nem aqui que a gente tem interpretação de a mesma lei vista por 200 juízes, tu vai ter 200 pareceres diferentes, né? Eles têm um súmula vinculante, desce do Supremo e é aplicada de cima a baixo. E isso hoje, as consultas já saem prontas e os profissionais de direito dos Estados Unidos estão... Eu tenho lido algumas coisas, os caras estão sofrendo muito, né? Então, paciência, vamos dizer, o número de lenhadores no mundo diminuiu violentamente no momento que, né, se passou a usar outros meios de energia, enfim, mas vai ser a questão que se discute muito é a velocidade do impacto disso dentro da sociedade e a capacidade da sociedade de absorver todas essas pessoas que vão ficar obsoletas num espaço curto de tempo, né? A minha visão, Daniel, sobre isso é bem simples. A gente tem uma coisa que os Estados Unidos têm que a gente não tem, né? Que é tratamento de esgoto. No Brasil, mais da metade da população vive sem tratamento de esgoto. 76% da população brasileira é da classe C, D e E. E apenas 5%, se não me engano, o dado foi da Helena Berto, do Nubank, ontem, na palestra dela no palco principal. Apenas 5% da população brasileira ganha mais de 5 salários mínimos por mês. Uhum. Então, no fim do dia, para a maior parte dos mais de 200 milhões de habitantes que
que vive no nosso país, essa nossa discussão ela é praticamente inócua. Porque o que a gente precisa é organizar as nossas empresas para conseguir criar impacto real num país que tem demandas latentes e urgentes muito grandes, que a inteligência artificial talvez não nos ajude ainda. Porque o que a gente precisa é conseguir melhorar a vida dessa nossa população, dos nossos colaboradores e de tanta oportunidade que a gente tem. Quando a gente tem uma massa de profissionais como a gente tem que olhar para o nosso time, investir e conseguir fazer com que as pessoas façam a mesma coisa que no nosso grupo lá na WPP, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Nós temos várias estruturas gigantescas que atendem operações do mundo todo pela qualidade do serviço prestado. Mas porque tu tem um percentual de a vantagem da língua mãe ser o espanhol, que está conectado globalmente, e a quantidade de pessoas que falam inglês é infinitamente superior. E aí tu usa um serviço que tem um custo menor pela variação cambial e atende o mundo todo. A quantidade de oportunidade, para mim, ela sobrepõe a quantidade de ameaças. A nossa tabela análise SWOT ela é extremamente positiva. A gente vive um manancial de oportunidade. Eu estava ontem ouvindo uma discussão sobre a Starlink e tal. Enfim. E aí, o cara que estuda processo de interiorização de comunicação no país e tal, o cara dizendo, vem cá, estamos numa discussão se o cara é necessário ou não. País que se tu chega em determinados lugares do norte, principalmente, que estava citando, né? Pô, tu não consegue ouvir uma rádio porque não pega, que não tem. Esse é o tamanho da oportunidade, próximo. É uma página em branco. Então, como é que tu vai chegar para um cara que está te oferecendo uma oportunidade de tu botar uma antena lá pro satélite e inserir esse cara no mundo e dizer, não, vamos tirar esse cara daqui por questões políticas e tal, né? Então, realmente, a gente está muito louco dentro da e eu mesmo. Aí é o outro lado, né? Oportunidade, com certeza, sem dúvida, né? Mas a gente tem um país muito atrasado, né? Então, dizer que a inteligência artificial no país, quem não tiver update com inteligência artificial, eu acho que no nosso universo não há dúvida. Mas, de acordo. Mas a gente tem muito chão para tem. A gente tem que estar com o olho lá na frente, mas a gente tem que conseguir fazer coisas que dêem impacto aqui e que dêem impacto logo, né? Porque a gente tem muita oportunidade. Ontem eu estava juntando com dois grupos de empresa aqui do Rio Grande do Sul, que é a Docile e a Fruc. Impressionante. Que são empresas maravilhosas. Mas eu te orgulhos do Rio Grande do Sul. Eu diria o que essa Docile está fazendo é uma coisa assim... Fenomenal. Fenomenal. Muito, no meu entender, muito mais que a Fruc. Tá criando. Que é mais demorada. Recriando um conceito do doce. Né? Cara, no momento que. Em Congonhas, eles estão com. No momento que maravilhoso, fala que açúcar é não sei o quê, que não sei. Que problema. Aquela coisa. Criança não pode comer bala porque estraga os dentes, não sei o quê. Cara, o que essa Docile está fazendo é uma coisa assim encantadora, cara. Encantadora, cara. É um orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso. Exatamente. Eu vi o lançamento deles em São Paulo pela Eletromídia, que eles fizeram, no meu entender, a melhor ação de OH no país, né? Cara, e ninguém comenta. Eu fico triste. Não sei se ninguém comenta. Não, mas quem comenta somos nós. Cara. Eu tive tanto com o time da Docile quanto o time da Fruc na NRF, eles viajaram conosco, a gente estava lá pela Brasil Varejo, estavam conosco lá nesse nosso evento nas Nações Unidas. E eles são orgulhos, e eu acho, Nenê, que às vezes a gente gasta muito tempo falando das coisas que a gente acha que não são legais. Vamos gastar tempo falando do que é legal. E assim, a agenda positiva. Eu tenho muito amor, então eu estou muito apaixonado pelos dois. Eu acho que a Fruc, o trabalho que a Fruc veio fazendo de inovação em produto, eu estou completamente apaixonado pelaquela água saborizada que eles criaram, 100% natural. Então é um produto que gera valor num setor onde é uma commodity
que é o setor de água. Os caras criaram um produto, às vezes é difícil, tem redes de supermercados que dominam o mercado na capital que não tinham. A coisa que eles criaram foi a Fruc Bergamota. Olha aí, a Fruc Bergamota Inovação, a Frucaxi, que eu te viu lá na Times Square, eles fizeram aquela propagandinha, sabe? Sim. Tava junto lá, foi uma diversão. A gente vê a Frucaxi lá na Times Square, assim como a Docile, e empresas daqui, Nenê, e um orgulho, uma participação internacional gigantesca. Então, assim, essa nossa... Eu gostei, a agenda positiva. David Beckham, né? David Beckham saindo do restaurante em Miami com uma Fruc na mão. Faz mais de 10 anos que isso aconteceu. E eu vi a Aline, que é a CEO lá da Fruc, escrever um texto depois que ela viu a série do David Beckham no Netflix. E ela falando que ela não tinha noção do tamanho que era o Beckham. Ela, ao ver a série, ela se deu conta do tamanho que foi aquele impacto para a Fruc. E isso é a agenda que a gente tem que falar, sabe? Hoje, claro, grandes empresas do Rio Grande do Sul, do setor de refrigerantes, já foram vendidas, né? Hoje pertencem a grupos internacionais. E a gente fica muito feliz que os grupos internacionais investem no nosso estado. Isso é maravilhoso. Mas é legal também a gente ficar feliz e ver que empresas daqui, que nasceram em cidades menores, conseguem conquistar esse destaque. E eu acho que é isso que a Gramado Summit reúne. Quando a gente... sabe que a Fruc é o refrigerante oficial da Gramado Summit, quando a Docile é o que adoça a entrada de todos os nossos participantes, mais de 15 mil pessoas lá estão saindo com os produtos maravilhosos da Docile. E aí não poderia falar de várias outras empresas que estão patrocinando e investindo aqui. Mas é isso que eu acho que eu quero que as pessoas levem de Gramado, os mais de 70% de visitantes que são de fora do Rio Grande do Sul. Eu comentava ontem... Eu acho tão positivo isso que tu está dizendo, que saiu uma notícia ontem que estavam levando um Boeing pelo estacionamento perto do Beira-Rio. Eu vi isso aí. Sim. Nós lá de Canoas ficamos preocupados, né? Porque a gente é acostumado a ser a cidade do avião, né? Santa Maria já tirou o X da gente, a capital do X. O que está acontecendo? E aí, então... Não, o X está proibido. X está proibido. Uma interação com crianças e tal, a ideia dos caras... Cara, a preocupação da nota, da notícia, foi dizer que estava sendo pago 15 mil reais para a Prefeitura de Porto Alegre para ocupar o espaço. Sabe? Então, a notícia não se preocupou no que seria... Mas, Nenê, a gente vive... Sabe? Aí, então, parece um pouquinho, estão pagando 15 mil para a Prefeitura. Como se esses 15 mil para a Prefeitura de Porto Alegre fosse adiantar todos os problemas de esgoto que nós temos. Nenê, a gente tem quando a gente olha para a internet, a gente tem uma complexidade, que é o seguinte: a notícia negativa, ela gera mais engajamento que a notícia positiva. Então, se tu vive em busca de uma audiência, tu vai sempre focar naquilo que te dá mais audiência. E aí a gente vai em caminho ao aspecto negativo das notícias. Agora, o nosso papel é olhar e fazer o que a Docile faz. O que a Docile quer fazer? Espalhar gentileza. Se fosse para espalhar polêmica, talvez funcionasse mais rápido. Mas é sobre aquilo que a gente acredita, que é o que eu falei para vocês no início. Quando eu mudei a minha estratégia e passei a investir nessas empresas, é porque eu acho que não é só sobre acúmulo de patrimônio e geração de riqueza. É sobre uma geração de legado. E quando a gente tem a condição, a gente investir naquilo que a gente acredita. Porque, cara, a gente vai morrer daqui a pouco. Tomara que demore mais. Mas talvez não demore tanto. E aí, para que nós vamos estar aqui? Só para acumular patrimônio ou para gerar impacto? Se a gente pode deixar o mundo um pouquinho melhor, aí eu quero voltar e falar do Gilberto Silva. Eu tive a oportunidade de receber ele no evento que eu fiz terça-feira. E aí ontem, quando ele se emocionou no palco, eu saí lá da sala de produção que eu estava e fui sentar na primeira fileira. Quando ele saiu do palco, eu fui até o bastidor ali e fui dar um abraço nele. O que o Gilberto Silva nos entregou ontem é aquilo que a Brené Brown ficou uma celebridade no mundo falando, foi a vulnerabilidade. Ontem ele falou de coração aberto. E aí tu comentou de um discurso que tu achou fraco no início da Gramado Summit, ou desconectado. É um discurso que não estava de coração aberto.
mas o Gilberto Silva entregou o coração dele. E aí o Alexandre Godoy, que é gerente de marketing internacional, me mandou uma mensagem e falou assim: Augusto, eu fiquei preocupado que o Gilberto fosse travar. Aí eu lembrei que ele ganhou uma Copa do Mundo e que isso não era um desafio tão grande para ele. E foi exatamente o que o Gilberto fez. Ele se permitiu se emocionar. Ele não negou na frente de 15 mil pessoas que um cara que foi criado dentro de uma usina de cana, vendo os pais cortar cana, e ele teve lá no nosso evento, ele mostrou exatamente o movimento que os pais deles faziam durante 8 horas por dia, durante 6 dias por semana, para conseguir criar ele e os outros irmãos dele. Eu disse, Guto, eu acho que E foi lindo, porque a gente quer entregar na Gramado Summit exatamente isso. A capacidade que tem, o trabalho, a dedicação. Agora, a reação que o público teve foi espetacular. Porque ele se conectou de verdade com o coração. E quando ele terminou a palestra e ele falou que ele não começou como ele imaginava, mas ele deu um exemplo verdadeiro. Aí tive tanto palestrante falso, contando história falsa, com uma narrativa falsa, em tantos palcos, mas aqui na Gramado Summit a gente entrega essa emoção e essa verdade. Porque eu não sei se você sabe, mas o Gilberto Silva, eu tive a oportunidade na última Copa do Mundo de participar lá, fiquei 3 semanas no Catar. Ele era uma das estrelas da Federação. Ele era uma das estrelas da TV indiana. Porque como ele foi campeão invicto pelo Arsenal, para eu explicar o que ele é pro Arsenal, ele tá pro Arsenal como o D'Alessandro e o Figueroa pro Internacional. Esse é o tamanho do Gilberto Silva na Inglaterra. E a Premier League é a liga mais valiosa do planeta. Então, ele é famoso no Brasil, mas ele é um ícone na Inglaterra. Por isso que a Índia, que consome muito o conteúdo inglês, contrata ele para ser comentarista de uma Copa do Mundo. Então, quando um cara que ganhou tudo vem aqui e dá uma mensagem para nós sobre... Ele entrou no futebol aos 19 anos, o Gilberto Silva. Aos 19 anos. Às vezes as pessoas acham que tá tarde para fazer alguma coisa, né? Mas ele é diretor da Federação. Não, hoje ele é... Hoje ele é embaixador da UEFA, embaixador do Arsenal. Ele tem uma startup. Eu assisti, e eu vou te dizer, ele não se intimida pra audiência, tá? Eu assisti ele dando palestra em inglês no Web Summit em Lisboa para a mesma quantidade ou mais de pessoas, tá? Ele acabou de voltar do Catar, aonde ele deu palestra também no Web Summit no Catar. Mas sabe o que eu acho que rolou ontem? E aí eu tô aqui só conjecturando. A conexão. Porque falar para as pessoas que tu não sabe a origem, falar para as pessoas, um público desconhecido, é uma coisa. Agora, falar para as pessoas que sabem o que é a realidade de uma família que pediu por filho, que está tentando o sonho voltar para casa, porque a mãe dele teve que fazer um transplante de rim há 30 anos atrás. E aí ele teve que desistir do sonho de jogar futebol e voltar para casa. E aí 2 anos depois, trabalhando numa fábrica de doces também, ele vai e tenta de novo. E ele tentou, e aí vem uma frase que foi falada na NRF por um grande palestrante que é o Lee Peterson, consultor, tinha 900 brasileiros na palestra dele. Ele trouxe uma frase do rapper Wiz Khalifa, né? A gente nunca entrega tudo até que chega a nossa última chance. E na última chance do Gilberto Silva, ele conseguiu emplacar. Em menos de 2 anos ele já era titular da seleção brasileira. E ele, quando o Emerson se machuca, ele assume a vaga dele na seleção brasileira e nos conduz ao último título mundial que o Brasil teve, conduzido pelo Filipão, que ele, com toda honra do mundo, lembrou que o Brasil estava extremamente desacreditado e o Filipão criou um grupo de homens que foram para a Coreia e o Japão e voltaram com a 5ª estrela. Sim. Mesmo desacreditados. Ano passado a gente já teve a Mara Gabeira, lembra? Que também claro. Que teve uma palestra também totalmente... Outra atleta. E fora do... Recordista. Teve o síndrome do pânico. Que entrou para a história. E tal. Foi fantástico. Vulnerabilidade. A história dela. Foi muito bacana. Ela abriu o coração também ano passado. E essa emoção, porque não é só sobre, eu levantei em tantos milhões e, sabe, é importante isso. Claro, faz sentido para nós. Mas o futuro, que é o que a gente quer discutir na Gramado Summit, ele é contado por todos.
todos nós vamos ter espaço para construir o futuro, não só aqueles que levantam os milhões. E aí a gente teve no passado o Edu Lira abrindo o evento, a gente tem Acendendo Mentes lá de novo, lembrando a gente que o futuro tem que ter espaço para todos. Eu contratei pro Clique Amor a Cacá e Bauer por causa da palestra do ano passado aqui. Ela é porque a gente... E gera negócio, tá? Você empresário tá aqui. A gente gera muito negócio. A gente bota agora sempre na edição uma PCD, né? E ela foi a primeira em função da palestra que eu vi aqui, que eu achei fantástica, a família, enfim e tal. Nosso palco não se sobe por escada. Se você olhar a escada ali na frente, é só pro espetáculo que foi apresentado ontem. O nosso palco se sobe por uma rampa. Porque não é só acessibilidade, é acessibilidade e inclusão. Todo mundo sobe pela rampa. Desde que a gente trouxe para cá o Pedro Janot, que é um grande nome da nossa indústria, trouxe a Zara para o Brasil, presidente da Azul Linhas Aéreas, e aí ele teve um acidente, ele caiu do cavalo, ficou tetraplégico, e a gente se deu conta que o nosso palco, não é que ele precisava de uma rampa para o Janot, a gente precisava essa inclusão. Então todos os palcos têm tradução em libras, todos os palcos têm tradução em libras, todos os palcos têm a acessibilidade como princípio, porque esse é o mundo que a gente acredita. São 3 dias. Nos 3 dias que a gente pode comandar como as coisas devem funcionar, a gente faz o que o Marcos e o time dele acreditam, que é o mundo que a gente quer viver. Eu acho que eu termino aqui. Com essa tua frase a gente encerra, porque eu não vou nem dar tchau, sabe? Porque foi brilhante. Hasta punta, 26 e 27 de setembro. Sério mesmo, muito obrigado. Para que vocês tenham uma ideia, esse podcast está sendo feito às 8 da manhã. Porque o dia vai ser longo. Tu não quer perder 1 minuto. Exatamente. Gutinho, mais uma vez, muito obrigado. Né? Dani, meu filho, muito obrigado. Muito obrigado. E que a gente esteja junto sempre. Tá? Conta conosco.